Como descobrir a vida após a morte? Olá, meu nome é Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e gostaria de compartilhar minhas experiências com vocês. Vamos lá? Será que há vida após a morte? A minha experiência pessoal diz que sim. No vídeo Como enfrentar problemas e ter solução imediata, eu relato que eu tive um AVC e seguido teve um derrame. Então o meu cérebro estava explodindo com sangue, de tanto sangue que teria dentro do cérebro, e os médicos iam tentar fazer o que fosse possível para salvar a minha vida. Nesse momento em que eu fui comunicado que ia ter que ser transferido de um hospital para um hospital maior, mais bem preparado para fazer cirurgia e tentar salvar a minha vida, eu entreguei minha vida nas mãos de Deus. E nesse momento, o que aconteceu foi que parece que eu tive uma visão duplicada. Uma visão vendo tudo o que estava acontecendo, dos médicos correndo, enfermeiros, meu amigo, e o pessoal tentando transportar o meu corpo para um outro hospital. E ao mesmo tempo, uma mão me pegou com muito carinho, com muito amor, e foi me guiando ao mesmo tempo. Então foi uma paz, uma gratidão, um amor gigantesco que fez, parece, uma cobertura em cima de mim e de todo mundo que estava trabalhando nesse processo. Depois da minha transferência para esse próximo hospital, eu lembro de ter dado a entrada e ter apagado. Nesse primeiro apagar, foi como se essa mão tivesse me levando num caminho de uma luz. E era uma sensação muito, mas muito boa. Não tem como descrever totalmente, só consigo, a palavra que me vem seria um amor incondicional muito grande dessa mão e dessa luz para onde eu estava sendo caminhado. Eu lembro de ter retomado um pouco a ciência e ter ainda falado para minha esposa tomar conta dos problemas relacionados a dinheiro, a pagar conta, se tivesse que vender o carro, alguma coisa assim. Mas já em seguida apaguei novamente aqui, e nesse apagar aqui, que seria ser encaminhado para a sala de cirurgia e os médicos fazerem os processos que fossem necessários, eu acordei já nesse outro lado. Esse outro lado não tem palavras para descrever. Eu vou tentar falar o melhor possível. É como se eu estivesse entrando num outro hospital, todos estavam correndo para tentar me ajudar também, mas tudo numa paz enorme, com tudo muito amor, com muito carinho, me encaminhando. E nesse momento eu comecei a fazer perguntas. Nossa, eu acho que eu tô chegando no céu ou alguma outra dimensão. Me responderam que sim, e eu estava sendo cuidado. Mas eu falei, ficou uma sensação minha de, será que eu mereço estar passando por isso? Porque a gente comete erros durante a vida, excesso de trabalho, excesso de estudo, às vezes brigas que a gente passa, situações não tão boas. E eu não falei nada. Mas quem estava cuidando de mim só olhou para mim e falou: olha, você procure descansar. Todas essas coisas que ocorreram com você foram suas experiências. Aqui ninguém vai te julgar,
não existe problema nenhum com tudo o que você passou, porque era realmente relacionado às suas experiências lá onde você estava vivendo. Aqui só existe o amor. Então a paz retornou. Eu ainda lembro-me de tomar alguma coisa, como uma sopa ou um remédio, alguma coisa assim que me deram. E novamente, já passando de um quadro para outro, eu vi que muita gente estava me vendo. Muita gente. No lado espiritual. Como se fossem outros espíritos me olhando. E era como se eles balançassem a cabeça, dizendo para mim: você vai voltar. Quando esse sentimento tomou conta de mim, eu abri os olhos. Foi quando eu relato no vídeo anterior que eu abri os olhos e eu estava amarrado. Porque quando foi a cirurgia, o tratamento no cérebro e as reações foram, talvez não podia me mexer. E eu acordei, abri os olhos e os enfermeiros estavam assustados, extremamente assustados, porque eu não tinha entendido até então a gravidade do que estava se passando, do nível da cirurgia, porque eu estava muito calmo. E mesmo os médicos não acreditavam que eu estava acordando, porque teria sido assim, questão de 4 ou 5 horas, talvez depois da cirurgia, que eu já estava abrindo os olhos. E no meu caso, poderia acontecer de eu ficar um mês, por exemplo, em coma. Muitos casos, inclusive eu estava no CTI, em que haviam mais 6 pessoas nesse CTI em tratamento super intensivo, e realmente depois foi só eu que acordei. Os outros estavam todos em coma, no caso, não estavam acordados. E permaneceram por 2, 3 semanas alguns. Teve alguns casos de pessoas que eu lembro que eu saí do hospital e eles continuaram, sem ter acordado ainda. E a surpresa dos médicos foi tão grande porque o meu caso, como o próprio médico que cuidou de mim me disse, foi um dos piores casos que chegaram lá. Outros que nem teriam sido tão grave não tinham tido uma recuperação e um retorno assim tão rápido. E é claro, foi passado todo esse tempo. Eu lembro de ter, toda vez que eu dormia, eu acordava do outro lado, e ele sempre com muito amor, muito carinho, cuidando de mim e me ensinando, como professores, como um pai ensinando uma criança. Então, durante esse tempo da cirurgia, foi muito estranho também, porque era como se eu tivesse duas visões. Eu estava lá, digamos, no pós-vida ou nessa recuperação do espírito, mas eu me recordo de ver ao mesmo tempo os médicos cuidando de mim, de ver a minha esposa, de ver a minha filha, de ver os enfermeiros, de sentir o hospital onde eu estava. Mas eu não estava acordado. Eu estava no outro lado. E retornando daí no caso, já na recuperação, como eu havia dito, eu sentia que eles estavam comigo. Essa sensação vem até hoje, já fazem 1 ano e meio, mais ou menos, há 2 anos que eu tive essa experiência, e foi todo um processo de recuperação. Eu tive que aprender a andar novamente, mas a sensação e a presença desse outro lado tem sido enorme na minha vida num todo. Eu sinto a presença de Deus, a presença desse mundo espiritual em mim, e minha percepção das coisas, do sentido das coisas, aumentou enormemente. Uma certa calma,
uma certa paciência que eu não tinha antes, ela começou a fazer parte de mim. Está gostando desse vídeo? Então, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, se puder, deixe uma mensagem e se tiver dúvidas também podem passar para mim, que eu vou responder com muito carinho. Bem, então, como eu realmente não sabia para quem falar as coisas que eu estava passando, com certeza iam me internar num hospital de loucos, num hospício, porque não é normal o que eu estava passando comigo. Então eu resolvi não falar nada para ninguém. E eu demorei um bom tempo para passar essas informações, mas é um sentimento de que eu tenho que falar. As pessoas precisam entender que a vida, que o mundo, ele não é só isso aqui que vocês estão vendo. Existe muito mais. E que o caminho de Deus é o bem. É o bom, é o amor incondicional. Ok? Uma experiência para mim que poderia ser uma das piores experiências, uma das piores fases que eu podia passar, que seria o que aconteceu, na verdade se tornou num presente muito grande de entender esse lado espiritual. Desejo que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e, por favor, compartilhe. É muito importante que essa mensagem chegue para mais pessoas, para elas entenderem que esse caos, esses problemas que podem estar vivendo, tem uma solução. E nós não estamos sozinhos. Estão com a gente, ajudando a todo momento, a cada segundo que passa. Toda a energia do bem para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado.